Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque talvez ninguém tenha explicado isso dessa forma para você. Existe uma batalha acontecendo todos os dias dentro da sua mente, e o vencedor dessa batalha determina o rumo da sua vida. Antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de colocar os pés no chão, a sua mente já começou a tomar decisões. Ela decide se você vai levantar ou apertar o botão de adiar. Decide se você vai enfrentar seus desafios ou procurar desculpas. Decide se você vai continuar acreditando em seus sonhos ou se vai desistir mais uma vez. E aqui está a verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir. Quem não aprende a governar a própria mente acaba sendo governado pelos próprios medos. Não existe meio termo. Ou você assume o controle dos seus pensamentos ou eles assumem o controle da sua vida. Talvez você já tenha prometido inúmeras vezes que começaria uma nova rotina, que mudaria seus hábitos, que deixaria para trás a procrastinação. Mas, sem perceber, voltou exatamente ao mesmo lugar. Isso não aconteceu porque você é incapaz. Não aconteceu porque lhe falta inteligência ou talento. Aconteceu porque existe uma diferença enorme entre desejar uma mudança e treinar a mente para sustentá-la. A maioria das pessoas acredita que vencer depende apenas de motivação, mas a motivação é passageira. Ela aparece quando tudo está bem e desaparece quando surgem as dificuldades. É justamente nesse momento que entra aquilo que muda destinos. Uma mente treinada. Imagine por um instante como seria acordar todos os dias sem precisar negociar consigo mesmo para fazer o que precisa ser feito. Imagine olhar para seus objetivos e sentir uma confiança tão sólida que nenhum obstáculo fosse capaz de fazer você recuar. Imagine terminar cada dia sabendo que avançou um passo em direção ao futuro que deseja construir. Parece distante? Talvez. Mas todas as grandes conquistas da humanidade começaram exatamente assim. Dentro da mente de alguém que decidiu acreditar antes que existissem provas. Antes de existir uma empresa, alguém acreditou nela. Antes de existir uma invenção, alguém a imaginou. Antes de existir uma vitória, alguém decidiu que ela era possível. O que diferencia essas pessoas não é um dom especial. É a capacidade de manter a mente firme quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Agora, pense em quantas vezes você deixou uma opinião destruir um sonho. Quantas vezes uma crítica fez você desacelerar. Quantas oportunidades foram perdidas porque a dúvida falou mais alto que a coragem. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Se recebe elogios, continua. Se recebe críticas, para. Se encontra facilidade, avança. Se encontra dificuldade, recua. Mas quem realmente vence aprende algo extraordinário. O ambiente não determina o futuro de uma pessoa. A forma como ela interpreta o ambiente é que define seus resultados. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema e obter resultados completamente diferentes. Enquanto uma vê um obstáculo intransponível, a outra enxerga uma oportunidade de crescimento. O problema é o mesmo, a diferença está na mente. Existe um princípio poderoso que pode transformar completamente sua maneira de agir. Toda vez que você alimenta um pensamento repetidamente, você fortalece um caminho dentro do cérebro. Quanto mais esse caminho é utilizado, mais natural ele se torna. É exatamente por isso que algumas pessoas parecem agir com disciplina sem fazer esforço, enquanto outras lutam diariamente para manter pequenos compromissos. A disciplina não nasceu pronta, ela foi construída pela repetição. O sucesso também, a coragem também, a confiança também. Tudo aquilo que parece impossível para alguém, um dia foi apenas uma pequena decisão repetida inúmeras vezes. Agora imagine uma estrada no meio de uma floresta. No primeiro dia quase ninguém consegue passar por ela, mas conforme as pessoas caminham pelo mesmo lugar todos os dias, aquela trilha se torna cada vez mais visível. Depois de algum tempo, transforma-se em uma estrada firme e segura. A sua mente funciona exatamente assim. Cada pensamento que você repete abre uma nova trilha. Cada atitude fortalece um caminho. E depois de algum tempo, aquilo que parecia extremamente difícil passa a acontecer naturalmente. Essa é a diferença entre quem vive dependendo de motivação e quem constrói uma mentalidade vencedora. Mas existe algo ainda mais importante que poucas pessoas compreendem. As suas mente não distingue imediatamente aquilo que é conveniente daquilo que é verdadeiro. Ela fortalece aquilo que você alimenta constantemente. Se você passa os dias dizendo que nunca consegue terminar nada, sua mente começa a trabalhar para provar que essa afirmação está correta. Se você acredita que nasceu para fracassar, suas escolhas começam a confirmar essa expectativa. Porém, quando você muda deliberadamente aquilo que alimenta todos os dias, algo extraordinário começa a acontecer. As decisões mudam.
Os hábitos mudam. Os resultados mudam. A transformação acontece de dentro para fora. Talvez você esteja esperando que um grande acontecimento transforme sua vida, mas a realidade é muito diferente. Grandes mudanças quase sempre começam de maneira silenciosa. Elas começam quando alguém decide levantar 5 minutos mais cedo, quando escolhe estudar em vez de desperdiçar tempo, quando continua trabalhando mesmo sem receber reconhecimento imediato. São essas pequenas decisões que moldam uma identidade completamente nova. E identidade é muito mais poderosa do que motivação, porque a motivação faz você agir uma vez. A identidade faz você continuar agindo todos os dias. Repare em todas as pessoas que você admira. Nenhuma delas chegou onde chegou porque tudo deu certo desde o início. Elas enfrentaram fracassos, críticas, rejeições e momentos de incerteza. A diferença é que decidiram não permitir que esses acontecimentos definissem quem eram. Elas entenderam que perder uma batalha não significa perder a guerra. Cada dificuldade passou a ser interpretada como treinamento. Cada obstáculo se tornou uma oportunidade para fortalecer a mente. E é exatamente isso que separa pessoas extraordinárias daquelas que vivem presas aos mesmos ciclos durante anos. Agora eu quero fazer uma pergunta que merece toda a sua sinceridade. Se ninguém pudesse ouvir seus pensamentos durante um único dia, eles transmitiriam confiança ou medo? Esperança ou derrota? Coragem ou insegurança? Por que é exatamente essa conversa silenciosa que está construindo o seu amanhã? A maioria das pessoas tenta mudar apenas o comportamento, mas esquece de mudar o diálogo interno. Enquanto a mente continuar repetindo limitações, qualquer tentativa de transformação será apenas temporária. Talvez hoje você ainda não veja grandes resultados. Talvez existam metas que parecem distantes demais. Talvez existam portas que ainda não se abriram. Mas não permita que a falta de resultados imediatos faça você abandonar aquilo que pode mudar completamente seu futuro. Toda árvore gigantesca começou como uma semente invisível. Toda grande conquista começou como uma decisão que ninguém acreditava ser importante. O crescimento acontece primeiro onde ninguém consegue enxergar. Depois ele aparece para todos. Existe um momento em que tudo começa a mudar. É quando você deixa de agir apenas quando sente vontade e passa a agir porque decidiu quem deseja se tornar. Nesse instante, a disciplina deixa de ser um esforço e começa a fazer parte da sua identidade. Você não estuda porque está motivado. Você estuda porque se tornou alguém comprometido com o crescimento. Você não trabalha duro apenas quando sente inspiração. Você trabalha porque compreendeu que cada pequena ação fortalece a pessoa que está construindo. É nesse ponto que sua mente deixa de lutar contra você e começa a trabalhar ao seu favor. E eu quero propor um desafio. Escreva nos comentários qual é o maior objetivo que você pretende conquistar nos próximos 12 meses. Não escreva apenas por escrever. Faça disso um compromisso público consigo mesmo. Quando colocamos nossos objetivos em palavras, damos um passo importante para transformá-los em ações. Depois de comentar, inscreva-se no canal para continuar aprendendo estratégias capazes de fortalecer sua mentalidade todos os dias. E deixe o seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que também precisam descobrir que a maior vitória da vida começa muito antes das circunstâncias mudarem. Ela começa quando alguém decide treinar a própria mente para vencer antes que o mundo tente convencê-lo a desistir. Lembre-se sempre: o futuro pertence àqueles que dominam os próprios pensamentos antes de conquistar qualquer outra coisa. Quem aprende a governar a própria mente encontra força para superar desafios, transformar hábitos e construir uma vida que antes parecia impossível. A verdadeira vitória começa dentro de você.